A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início aos estudos do terceiro trimestre de 2024, estudando a lição de número 1, com o seguinte tema: duas importantes mulheres na história de um povo. Dentre os 66 livros da Bíblia, apenas 2 levam o nome de mulheres, Ruth e Esther. Ambos são importantes por serem parte da revelação de Deus para a humanidade e por serem predominantemente femininos. O livro de Ruth descreve os eventos de uma família israelita que existiu durante o tempo dos juízes, entre 1375 e 1050 a.C. Seus fatos ocorreram em Moabe, a leste do Mar Morto, e em Belém de Judá. Os fatos do livro de Esther ocorreram na Pérsia durante o reinado de Assuero, entre os anos de 483 e 473 a.C. O livro de Ruth foi escrito para mostrar como o amor altruísta e o devido cumprimento da lei de Deus fez com que a jovem mulher moabita se tornasse a bisavó do rei Davi e fizesse parte integrante da genealogia de Jesus. O livro de Esther mostra como a jovem judia se tornou rainha da Pérsia e, consequentemente, pôde salvar os judeus da destruição total. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos bem diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais de fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Ambas foram fundamentais na preservação do povo judeu e no cumprimento da promessa da vinda do Messias. O exemplo deixado por essas duas mulheres nos motiva a confiar na providência divina. Deus é capaz de usar as nossas vidas para escrever a história, desde que sejamos fiéis e perseverantes em seus caminhos. Atualmente, muito se discute sobre o papel da mulher na família, na igreja e na sociedade. Não há dúvida de que Ruth e Esther, mesmo tendo vivido séculos atrás, ofereçam o modelo ideal de mulher forte e corajosa, capaz de mudar o destino de pessoas e de nações. A mulher cristã do século XXI não deve ser diferente. A sua dedicação e a sua fé continua influenciando positivamente todas as esferas da vida. Graças a Deus, a mulher cristã sabe ser, ao mesmo tempo, mãe, esposa, amiga, conselheira, líder, administradora e cidadã do reino de Deus. É Deus quem capacita as mulheres para o seu serviço. Louvado seja Deus por isto. Ponto de número 1. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita. Ruth descendia de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão com sua filha mais velha. Os moabitas se tornaram um povo hostil a Israel e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Como uma moabita, não poderia fazer parte de algo importante em Israel. E a pergunta é essa: então como a moabita Ruth tornou-se parte da linhagem de Davi e ainda passou a pertencer à família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo? É aí que entra o poder de Deus. A Bíblia diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somente a fé perfeita em Deus pode dar acesso ao novo nascimento e à perfeita justiça de Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9, 30 a 33. Portanto, o caminho da justificação é pela fé. O caminho do novo nascimento, da recepção do Espírito Santo, é pela fé. A família belemita, fugindo da fome que havia em Belém,
Elimeleque emigrou-se com sua família para Moabe. Depois de algum tempo, Elimeleque morre, ficando Noemi com seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho, e Orfa com Quilion. Depois de quase 10 anos, Malom e Quilion também morreram, deixando as suas viúvas sem filhos. Noemi, ouvindo que a fome acabara em Belém, decide retornar para casa. Então ela pede às suas noras que permaneçam em Moabe e se casem novamente, visto que não havia nenhuma segurança para mulheres sem maridos naqueles dias. Orfa decide separar-se de Noemi e nunca mais é mencionada. Por outro lado, Ruth resolve apegar-se a Noemi. Através do belíssimo testemunho de Noemi, Ruth, a moabita, creu em Deus. E isso mudou a sua história. Matrimônio e maternidade. O ponto alto da história de Ruth acontece em Belém, por ocasião de seu casamento com Boaz. Depois de aceitar o papel de remir os bens de Elimeleque, Boaz toma Ruth como esposa. Desse matrimônio nasce Obed, de Obed nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi. O matrimônio e a geração de filhos devem ser considerados como genuínas fontes de bênçãos para as gerações. A Bíblia diz que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Ponto de número 2. Ester, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã. A história de Ester ocorre entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, ou seja, entre o primeiro retorno dos exilados em 538 a.C., chefiados por Zorobabel, e o segundo retorno, chefiado por Esdras, no ano 457 a.C. Ester era órfã de pai e mãe, e foi criada pelo primo Mardoqueu. Fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Mesmo depois do decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo que o povo retornasse a Israel, em 538 AC, a maioria dos judeus permaneceram na Babilônia e na Pérsia, sob domínio persa. De órfã a rainha, Ester e Mardoqueu viviam na capital da Pérsia, Suzã, dentre milhares de outros judeus. Ester era uma jovem de rara beleza, que integrou-se o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, que fora deposta pelo rei Assuero. Depois dos preparativos necessários e do protocolo exigido pela corte persa, Ester foi providencialmente escolhida dentre todas as moças para ser a rainha da Pérsia, conforme o registro bíblico. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Ester 2, 16 e 18. 5 anos depois, Ester começa a entender porque Deus a havia colocado naquela importante posição. O perverso Amã, uma pré-manifestação do anticristo no Antigo Testamento, teria conseguido facilmente o terrível intento de aniquilar o povo judeu se não há uma intervenção divina através da vida de Ester. Nesse tempo, Mardoqueu alertou a Ester, dizendo: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ester 4,14. Ester era corajosa, tanto quanto era admirável e também espiritual. Ester não somente salvou os judeus da destruição, bem como o seu ato providencial tornou possível o cargo de Neemias na corte persa. Se não fosse a ação divina por meio de Ester, o remanescente judeu talvez nunca teria reconstruído a cidade de Jerusalém, e o resultado da história judaica pós-exílica certamente teria sido bem diferente.
no campo ou no palácio. Ruth e Esther são exemplos inspirativos do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. Outro exemplo de fidelidade, vivido em situações diferentes, são os casos dos profetas Daniel e Ezequiel. O primeiro foi fiel no palácio, o segundo foi fiel no campo. O que importa é ser sempre fiel. Ponto de número 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina não pode anular o propósito divino para com a mulher. É preciso considerar com sabedoria que em Cristo Jesus, tanto o homem quanto a mulher podem ser protagonistas da história, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. A importância do papel da mulher na sociedade cresceu significativamente ao longo das últimas décadas. No século XX e no início do século XXI, a mulher conquistou direitos civis e políticos, ganhou acesso à educação e ingressou em um mercado de trabalho anteriormente dominado por homens. Quando olhamos para o Novo Testamento, constatamos que a doutrina cristã eleva a figura feminina acima de todos os preconceitos praticados no passado. Jesus foi gentil com a mulher samaritana, cultivou uma amizade pessoal com Maria e Marta, teve várias cooperadoras em seu ministério, curou muitas mulheres, elogiou a fé da mulher Ciro-Fenícia, estando na cruz, cuidou em providenciar o amparo de seu discípulo João para Maria, sua mãe. Reservou a experiência de sua primeira aparição após a ressurreição para uma mulher, Maria Madalena. No decorrer da história da igreja, milhares de mulheres foram instrumentos de Deus na divulgação do Evangelho e na edificação da igreja. Portanto, podemos dizer que as mulheres são, sim, protagonistas da história e excelentes mediadoras do equilíbrio social, moral e espiritual do mundo e da casa de Deus, cumprindo os papéis. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma, à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. As mulheres cristãs sabem cumprir o seu papel de forma prática, sem se enveredar pelos chavões feministas que as afastam de sua sublime missão materna, nunca enveredam pelo ativismo que as isolam do lar e do privilégio de educar os seus filhos, nunca se alimentam do falso discurso do empoderamento que só faz crescer o ego. As mulheres cristãs sabem esperar e depender de Deus. A declaração de Noemi revela que havia um bom relacionamento entre ela e as noras, e que ambas cumpriram muito bem a função de esposa. Era um modelo de mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu o princípio da submissão da mulher no casamento, para protegê-la e para poupá-la das opressões espirituais e dos embates da vida. Sempre junto ao mandamento de submissão para a mulher, vem a ordem expressa de Deus para o marido protegê-la, dando-lhe honra e tratando-a com total dignidade. A mulher sábia cooperará com seu esposo, a fim de que este cumpra sua missão de cabeça do lar. Sua atitude influenciará diretamente na obediência e no comportamento dos filhos. Educação familiar. Esther não era apenas uma moça bonita. Ela era humilde, inteligente e temente a Deus. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida.
Esther obedeceu Mardoqueu, comportou-se de forma simples e humilde diante de Hegai, o guarda das mulheres de Assuero, seguindo fielmente as suas orientações, o que foi decisivo para que fosse escolhida rainha da Pérsia. Glória a Deus! Vamos agora para a conclusão desta lição. Ruth e Esther foram poderosamente usadas por Deus e tiveram seus nomes registrados na história, deixando o exemplo e a inspiração para as mulheres de todas as gerações. Elas jamais imaginavam que as suas experiências seriam registradas para a posteridade. Tudo o que fizeram estava de acordo com a atitude sincera dos seus corações. Por isso Deus caminhava providencialmente com elas. O Senhor continua caminhando com as mulheres que querem cumprir os seus propósitos. Algumas mulheres serão vistas e os seus trabalhos serão reconhecidos nesta vida. Outras ficarão no anonimato e ninguém mencionará os seus esforços. Não obstante, naquele dia, todas as fiéis servidoras do reino de Deus receberão bem-vindo diretamente dos lábios do Senhor Jesus Cristo e ouvirão publicamente: muito bem, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor abençoe ricamente todas as mulheres deste mundo, muito especialmente aquelas que servem na casa do Senhor. Deus abençoe e guarde a todos nós, em nome de Jesus. Amém.